Pós-modernismo é um dos movimentos mais vertentes e diferenciados, onde se encontra a poesia desconstruída e até mesmo a música da população brasileira. O mesmo também é conhecido como a terceira fase do modernismo brasileiro, abrangendo tanto a prosa quanto a poesia. A prosa pós-modernista, ela segue três tendências fortes: a análise psicológica, a qual dá ênfase nos problemas interiores que os personagens têm, principalmente naqueles que vivem na miséria, opressão da sociedade. Utiliza muito uma língua mais objetiva, algo mais direto e forte. O realismo mágico, ele já usa enredos que parecem ser normais, tipo algo do cotidiano, do dia a dia, só que algo mágico, surreal acontece do nada, juntando o lógico e o ilógico que coexistem. E o regionalismo é o que muitos autores brasileiros utilizam, que dá foco nos indivíduos que moram no interior do país e lidam com a miséria, o opressor. Algo que foca mais nos problemas sociais. Isso é muito visto com o autor Guimarães Rosa. Ele conseguiu utilizar essas três vertentes ao mesmo tempo. Ele consegue falar dos problemas internos e a metafísica da vida. Ele se pergunta se há sentido na existência, se o bem e o mal existem, se há um Deus só. E ele é conhecido muito pelas novas palavras que ele cria, o famoso neologismo. Ele é um cara que sabe 24 idiomas e ele usou disso para poder conseguir criar essas novas palavras. Ele soube transcrever a fala coloquial dos sertanejos, dos vaqueiros, por conta desse rico vocabulário que ele tem. Um dos livros que ele utiliza muito esses termos são o Sagarana e o Grande Sertão. As crônicas. Ela começou a ganhar grande prestígio no pós-modernismo, porque ela consegue transcrever os momentos do cotidiano e consegue dar uma ênfase no lado humorístico. É importante que a gente preste atenção que não é o que acontece na crônica que é importante, e sim a crítica social que a gente consegue tirar de lá ou somente algum comentário engraçado. Alguns cronistas muito importantes nessa área foram Rubem Braga, Fernando Sabino, Carlos Drummond, Clarice Lispector, Luiz Fernando Veríssimo, que foram os que davam mais ênfase nessa contextualização. A poesia no pós-modernismo. Os poetas, eles queriam escrever algo mais diferente, algo mais distinto, uma poesia mais rigorosa, algo mais disciplinado. O autor João Cabral de Melo Neto, ele foi um dos poetas mais importantes da geração dos 45, onde ele era influenciado por Drummond e Murilo Mendes. Ele seguia uma obra mais seca e objetiva. Ele não floreava muito, ele só falava o que precisava ser dito. O concretismo. Ele acabou surgindo na década de 1950 por Augusto de Campos, Haroldo Campos e Décio Pagratti. Ele contava muito com a liberdade formal, onde o foco era a forma visual do poema. Eles queriam fazer referência ao cotidiano de forma rápida, representar as mudanças pelo que o mundo passava devido aos meios de comunicação em massa. A poesia social. Muitos estavam felizes com a liberdade e os experimentos do concretismo, porém, outros queriam uma linguagem mais discursiva, simples e direta. Quem optou pela poesia social falava mais do cotidiano e os problemas principais na política. Alguns autores foram Gerry Campos, Tiago de Mello, Moacir Félix, Ferreira Aguilar, que, por exemplo, era um concretista e mudou para a poesia social.
Pensando em música, na década de 60 houve a ida da poesia para a música, onde muitos poetas transferiam as suas poesias para transformar em canções. Muitos festivais de músicas davam prêmios para a melhoria dessa nova área, onde era muito popular entre os jovens. Na ditadura militar, poetas e músicos usavam a música como forma de protesto contra o regime militar, atingindo muitas pessoas. Músicas como Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, Cálice de Chico Buarque e Alegria de Caetano Veloso falam muito sobre tudo isso,